Um sinal muito importante para quem estuda sistemas lineares é o degrau unitário, também chamado de função de Heaviside, ou Heaviside Step, né, degrau de Heaviside, ou ainda Unit Step. Vamos para a definição dele aqui. Esse sinal vale zero para qualquer instante de tempo negativo, né? Então, aqui ele vale zero. Então, ele vem valendo zero desde menos infinito. No instante de tempo igual a zero, ele passa a valer 1, ele tem valor unitário, e a partir daí, para a direita, né, para instantes de tempo positivos, ele vai valer 1. Então, aqui ele tem uma descontinuidade. E a gente vai representar dessa forma aqui. Então, ele fica com esse perfil de um degrau, né? É daí que vem o nome dele. Claro, ele é um degrau unitário, mas ele pode ser multiplicado por qualquer constante, né? Pode ser amplificado ou atenuado. E nesse caso aqui, a gente pode multiplicar ele por 2. Então, ele vai valer 0. Esse x de t aqui, que é o 2u de t, ele vai valer 0 aqui para instantes negativos. E vai valer 2 a partir do instante 0. Certo? Vamos para esse terceiro caso aqui. Eu posso, além de ter uma amplificação, posso ter um atraso no sinal. A gente estudou como é que se operam atrasos nos sinais aí numa aula anterior, né? Nesse caso aqui, eu tenho um degrau com amplitude 1,5, né? Esse x de t tem amplitude 1,5 e ele está atrasado em 2 segundos. Então, é um degrau que, ao invés de aparecer lá no instante 0, ele vai aparecer aqui no instante 2. E ele vai ter amplitude 1,5. Então, para cá ele vale 0. E para cá ele vale 1. Indefinidamente. Uma utilização muito comum do degrau unitário é a multiplicação por outros sinais. Eu tenho aqui, por exemplo, o sinal e na menos 0,7t. É uma exponencial decrescente, né? Então, para tempo negativo, ela vai acabar tendendo a infinito, quando o tempo tende a menos infinito. E para tempo positivo, né, ela vai tender a zero, quando o tempo tende a mais infinito. Se eu tenho um sinal aqui embaixo, x de t, que é igual a essa exponencial ali, multiplicada pelo degrau unitário, o que vai acontecer? Eu vou replicar essa exponencial aqui, deixa eu colar a imagem. Mas ao multiplicá-la pelo degrau unitário, eu faço com que a parte de tempo negativo valha zero. E se vocês se lembram, isso aqui é um sinal causal. A definição de um sinal causal é essa, né? Quando para todos os instantes de tempo negativos, o sinal tem valor zero. Então, quando eu pego qualquer sinal e multiplico por um degrau unitário, o resultado é um sinal causal. Um degrau unitário não deslocado, né? O resultado é um sinal causal, porque todos os valores para instantes negativos serão zero. Essa multiplicação por um degrau também é bastante útil na definição da resposta ao degrau de sistemas lineares. Quando vocês forem estudar controle ou identificação de sistemas, a resposta ao degrau de um sistema é um parâmetro muito importante. É o que o sistema retorna como saída quando a entrada é um degrau unitário, né? Então, você excita o sistema com um degrau unitário, a saída que ele apresenta para aquela entrada é chamada de resposta ao degrau, e vocês conseguem tirar vários parâmetros do sistema a partir daí. Vamos pegar esse sisteminha extremamente simples aqui, que é um circuito RC, onde eu tenho um x de t aqui, que é um sinal de tensão na entrada, e a minha saída eu defini como esse y de t, em laranja ali, que é a corrente ao longo dessa malha, essa única malha do circuito.
E aí eu tenho um resistor de 1 ohm ali, coloquei 1 ohm para facilitar o raciocínio, e um capacitor que eu nem defini a capacitância. Ele tem uma capacitância aí arbitrária. Então eu vou excitar esse circuito com uma tensão que é o degrau unitário. Então aqui no x de t, a minha entrada será o U de t. Tá lá. Qual será a resposta desse circuito para essa entrada? Bom, vamos raciocinar aqui o que acontece. Se o capacitor está descarregado no começo, no instante zero, então, para instantes de tempo negativos, eu vou ter zero aqui. Aí, de repente, eu causei um degrau aqui na entrada, né? E a entrada foi para 1 volt. A diferença de tensão ali em cima do resistor, então, vai ser 1 volt, né? Porque o capacitor está descarregado. Naquele exato instante de tempo, né? Enquanto o capacitor não carregou nada ainda, eu vou ter 1 volt de diferença de tensão. Então, a corrente vai ser 1 dividido por 1, vai ser 1 também. Então, nesse exato instante de tempo aqui, eu vou ter 1 volt de tensão. Mas aí o capacitor vai começar a carregar com essa corrente, né? Essa tensão aqui em cima do capacitor vai ser cada vez maior. Então a diferença de tensão sobre o resistor vai ser cada vez menor, consequentemente a corrente vai ser cada vez menor. E aí, para quem já estudou sistemas dinâmicos de primeira ordem, lá em circuitos elétricos, sabe que isso aqui vai ser uma exponencial, né? Então esse cara aqui vai ser uma exponencial e na menos at, e ele vai estar multiplicado por um U de t, né? E vocês sabem que esse A aqui corresponde à constante de tempo desse circuito RC, né? 1 sobre RC. Então, dependendo do valor da capacitância ali, eu vou ter uma exponencial que decresce mais rápido ou mais devagar, né? E essa é a resposta típica de sistemas de primeira ordem, sistemas dinâmicos de primeira ordem. Tanto sistemas elétricos como sistemas mecânicos, químicos, né? Sistemas de primeira ordem excitados por um degrau. Essa é a resposta ao degrau típica de sistemas de primeira ordem. Uma outra aplicação bastante útil do sinal degrau unitário é a criação de janelas temporais, que eu uso para isolar trechos de um determinado sinal. Vamos ver como isso funciona. Primeiro eu defini aqui o U de t-2. Ele é o degrau unitário deslocado 2 segundos para a direita, né? Então, a partir do instante 2, ele vai valer 1, e antes disso ele vale 0. Eu defini logo abaixo o sinal menos U de t-3. Ele é o degrau deslocado 3 segundos para a direita, né? Então atrasado 3 segundos, e com amplitude menos 1, ele vai ter amplitude negativa. Então, ele vale 0, de menos infinito até 3, e aqui ele vai ter amplitude menos 1. Tá esse sinal. E aqui abaixo eu defini um sinal x de t, que é a soma dessas duas componentes aqui. Esse mais esse vão resultar nesse x de t aqui. Então, o x de t é o U de t-2 menos U de t-3. Esse sinal ele vai ser a soma dos dois anteriores, né? Então, no intervalo de menos infinito até 2, eu vou ter 0 mais 0. Eu vou ter 0 aqui, né? Menos infinito até 2, tenho 0. Depois, no intervalo de 2 a 3, eu tenho 1 menos 0.
1 menos 0, eu vou ter 1 aqui nesse intervalo. E aí, finalmente, no intervalo de 3 até mais infinito, eu tenho 1 menos 1, que vai dar 0. Então, eu criei uma janela temporal, um sinal que vale 0 para todos os instantes de tempo, exceto para o intervalo de 2 a 3. Nesse intervalo ele vale 1. E o que eu vou fazer agora é multiplicar essa janela por essa parábola aqui, que é um sinal arbitrário que eu escolhi aqui como exemplo. Essa parábola 0,25t ao quadrado. Quando eu multiplico por essa janela, eu vou obter esse y de t aqui, que é a parábola 0,25t ao quadrado, multiplicado pela janela ali, que eu defini aqui abaixo. Então eu fiz uma cópia aqui dessa parábola e eu vou fazer com que esse sinal valha 0 nos intervalos que não são do 2 ao 3. Então, nesses intervalos, esse sinal vai valer 0. E assim eu criei um sinal janelado. Ele é, nesse trecho de 2 a 3, igual àquele sinal 0,25t ao quadrado, porque ali eu estou multiplicando por 1, não estou fazendo alteração nenhuma no sinal. E nos outros intervalos eu estou multiplicando por 0, então anulei o sinal nos outros intervalos. Isso é o que a gente chama de janelamento, ou em inglês, windowing. E eu posso também combinar vários sinais janelados, e isso é útil para definir numa única expressão sinais que são definidos por partes, né? Sinais que são definidos condicionalmente. Por exemplo, esse sinal x de t, que eu esbocei aqui, a gente pode definir ele condicionalmente, né? Definir por partes. Então, por exemplo, no intervalo de menos infinito até menos 1, ou seja, para quando t é menor que menos 1, esse sinal aqui vai valer 0, né? Quando o t está entre menos 1 e 0, vamos colocar aqui menos 1 e 0, aqui a gente coloca um menor ou igual. Nesse caso aqui, o sinal vai respeitar essa expressão que é t mais 1, né? Esse ali é um trecho da reta t mais 1. Já para esse intervalo aqui, t de 0 até 1, eu vou ter a reta menos t mais 1, né? Menos t mais 1. Esse ali é um trecho da reta menos t mais 1. E, finalmente, para t maior ou igual a 1, eu vou ter 0, né? De novo. Então, são 4 condições aqui. O sinal foi definido condicionalmente. Foi definido por partes, né? Eu posso definir esse sinal com uma única expressão. Eu vou usar essa janela aqui, e vou definir ela aqui nesse gráfico. E essa janela eu vou definir nesse gráfico. E aí a gente vai somar essas duas partes. Como elas não vão ter sobreposição, elas podem ser somadas. Então aqui, vamos ver quem é esse primeiro cara ali. Ele seria o sinal t mais 1, mas esse t mais 1 está janelado, ele está multiplicando a janela que vai de menos 1 até 0. Então, seria u de t mais 1 menos u de t. Esse cara aqui
seria essa janela aqui, né? Se a gente for isolar ali. Então, esse sinal, ele vale 0 fora da janela. E dentro da janela, ele é a reta t mais 1. Tá ali. E vamos para o segundo caso ali, onde eu tenho a reta menos t mais 1, janelada pela janela ali que vai de 0 até 1, né? Então é u de t menos u de t menos 1. Então, novamente, essa janela aqui, ela seria essa janela aqui que está multiplicando aquele trecho ali, né? Bom, fora da janela, esse sinal vale 0. E dentro da janela, ele é a reta menos t mais 1. Tá aqui. Tem essas duas partes. Agora eu vou somar essas duas partes. Como as duas janelas não se sobrepõem, a soma sempre é ou um dos dois sinais ou 0, né? Eu vou chamar... Bom, já tem um nome, é x de t, né? Esse x de t, então, eu posso dar uma definição única, incondicional, que é t mais 1, janelado de nesse intervalo aqui, u de t mais 1, menos u de t, mais menos t mais 1, janelado ali por u de t menos u de t menos 1. E assim definimos uma expressão única para esse sinal aqui.